Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, faço parte da equipe da Belo Trade e hoje vou estar compartilhando com vocês minha visão do Bitcoin. Novamente, como de costume, vamos deixar um pouco a economia de lado e focar aqui no gráfico. Como já dizia o grande e antigo investidor Bernard Baruch, falei dele aí da última vez, show me the charts, I'll tell you the news, mostre meus gráficos e eu lhe direi as notícias. Então vamos focar aqui no gráfico. Primeiramente, vamos começar falando do Bitcoin. E depois a gente dá uma passada lá no S&P. Então, bora lá aqui para o Bitcoin que está bem bullish, tá? Então, eu costumo dizer que o volume, ele nos dá a dica de quão forte é uma tendência. Eu estava comparando esses dois enormes volumes de fundo e esse volume aqui muito forte de início de tendência com esse movimento que a gente teve aqui atrás, lá em 2021, os dois grandes volumes de fundo e esse volume aqui de início de tendência em seguida que levou a gente aí para uma alta de cerca de 130%. Detalhe, o que ocorreu aqui abaixo foi basicamente os dois maiores volumes da história, em seguida o maior volume da história comprador da Binance Futures iniciando uma tendência. Então, me parece um movimento bem forte, como eu disse, o volume ele nos dá dica de conforto em uma tendência, e isso, ao meu ver, pode trazer no mínimo uma valorização como essa, no mínimo, tá? Que a gente teve aqui atrás de 130, 135% no mínimo. Então, me parece, tá? Olhando aqui no diário, olhando apenas para o gráfico, esquecendo o macro, que a gente pode ter um movimento bem forte, algo parecido, quem sabe, com o que ocorreu lá em 2019, onde a gente teve um Bitcoin retraindo ali por volta de 0,786 de Fibo e toda essa pernada de baixa. Detalhe que em 2019, quando a gente de fato fez o pivô, lá por volta de abril, a gente demorou cerca de 90 dias aí para atingir o topo, então fazer todo esse movimento de alta. Então, eu acredito que pode ser, inclusive, bem rápido esse movimento aí do Bitcoin para buscar níveis aí superiores, tá? Então, tô bem bullish aí no Bitcoin em prazos maiores e acredito que pullback são para compra. Então, descendo aqui, já que a gente já temos a visão de um prazo maior, vamos vir no Bitcoin aqui para um tempo gráfico menor. O movimento está esticado, né, dessa pernada de alta, então fica complicado a gente pegar uma boa relação risco-retorno com preço muito esticado assim dessa maneira. Então a gente tem duas opções, vou pegar eventuais scalps impossíveis de hunters aqui abaixo dos fundos, ou aguardar uma retração, o que eu acho difícil acontecer desse movimento aqui, pelo menos, tá? Ali por volta de 0,5 e 0,618, mais ou menos, ali abaixo dos 26, seria um presente para estar acumulando Bitcoin se a gente viesse nesse nível. Mas acho difícil e já falo por quê quando a gente vir aqui no sentimento, tá? Olhando aqui no sentimento, se a gente vem por uns 5 minutos, por exemplo, a gente vê que durante o fim de semana, dia 18, ontem, a gente teve a maior venda a mercado, o maior delta vendedor na Binance Futures nos 5 minutos, tá? Desde quando a gente iniciou essa pernada de alta aí, que a gente saiu dos 19. Além disso, se a gente vem aqui mais próximo do preço, a gente observa que ainda temos o long short ratio abaixo de 1, inclusive caindo aí desde a máxima do preço. E além disso, outro fato positivo é que a gente observa ambos os CVDs, o da Binance, essa linha amarela, e o da Bybit, essa linha branca, rompendo fundos, enquanto o preço não está perdendo fundo. Com isso, me faz acreditar que a gente sim pode estar tendo aqui uma reacumulação para mais uma pernada de alta. A gente vem aqui para as ordens, um book meio neutro, tá? Com leve ordens aí acima e abaixo. Então me parece que é questão de tempo para a gente estar rompendo esse padrãozinho aqui para cima, o que deve talvez dar até uma oportunidade de trade aí pensando num breakout, beleza? Uma coisa que eu acho importante vocês terem no gráfico de vocês são regiões que vocês vão estar de olho aí para estar distribuindo o Bitcoin, caso a gente chegue nesses níveis e apresentemos gatilho. Eu, por exemplo, estou de olho na faixa ali dos 30 mil dólares, arredondando, tá? Até ali os 32 e alguma coisa. Após isso, só ali próximo dos 44 até os 50. E explico. Esses dois níveis aí que mencionei são níveis de resistências horizontais em tempos gráficos maiores. Além disso, eles confluem com regiões de extensão de Fibonacci. Se a gente faz uma extensão
desse movimento aqui, por exemplo, a gente vê ali que o nível dos 32 mil dólares é um nível que é 100% dessa onda impulsiva aqui de expansão. Além de ser uma região de Hunter, acima desses top views aqui anteriores, de 0,5 dessa pernada de baixa aqui completa. Então é um nível que eu não necessariamente vou estar realizando, mas vou estar olhando o price action para ver se... e o sentimento, para ver se a gente apresenta gatilhos aí para estar distribuindo o que a gente conseguiu acumular aí em níveis mais abaixo. Após esse nível, aí só lá nos 43 para cima, ali até o 0,76 de FIBA dessa pernada de baixa, e é esse nível de resistência aí que eu vou estar de olho para estar distribuindo. E é o nível que eu apostaria para a gente, quem sabe, formar um topo desse movimento, tá? Pelo menos com os dados que a gente tem aqui hoje na análise gráfica, me faz acreditar que a gente sim tem um grande potencial de ir buscar esses níveis acima e quem sabe aí bem rápido, algo como foi lá em 2019. Então, antes da gente terminar, vamos dar uma passada aqui no S&P, que ao meu ver tem uma grande probabilidade de segurar aqui nesses níveis e ter um bounce. Eu já havia mencionado aí durante a semana que a gente deixou o segundo maior volume aí nos últimos 3 anos e foi um volume de fundo. Se vocês analisarem aí, quando a gente tem grandes volumes, a gente costuma ou formar um fundo ou tá formando aí um topo. E com esse grande volume que a gente teve aqui no diário, na região de Hunter, me faz acreditar que a gente sim formou um fundo e tem grande probabilidade de ter um bounce aí relevante. Desde então a gente mudou a estrutura depois daquele grande volume e vem formando aqui agora topos mais altos. Apesar do padrão de continuação da baixa, eu acredito que a maior probabilidade é a gente tentar algo acima, beleza? Eu fico atento aí para o S&P nessa retração aqui do movimento todo de baixa, do topo ao fundo, ali por volta dos 4.060 até os 4.095, basicamente o 618 mais Hunter aí, para mim é o nível mais importante que a gente vai ter do S&P como resistência, beleza? Agora eu encaro que a gente está no suporte e caso a gente perca esses níveis aqui, aí de fato vai complicar um pouco e talvez dê até a oportunidade para a gente comprar o Bitcoin um pouco mais abaixo em uma retração de 4 horas, caso isso aconteça. Acho o menos provável, tá? Mas a gente precisa contar também com esse movimento e rompimento para baixo. Beleza? Então, traders, por hoje é isso. Agradeço aí a participação de todos e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.